Irmãos amados, vamos abrir a palavra. Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 21. João capítulo 21. Faremos a leitura até o versículo 19. Está escrito assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Até aqui. Eu peço licença a vocês para só voltar nesse texto já na fase final da minha fala. Gostaria de, nesta noite, apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem é este homem? Filho de João, irmão de André, nascido em Betsaida, casado, empresário de pesca. Quem é este homem que foi escolhido por Jesus para ser um discípulo, mais tarde um apóstolo, e o líder deles? Quem é este homem que abriu a porta do Evangelho para judeus e gentios? Quem é este homem
que é o símbolo da humanidade. Contraditório, paradoxal, e o líder deles, de avanços e recuos. quem é este homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios? Que num dado momento demonstra Quem é este homem firmeza inabalável que é o na sua símbolo fé. da Tu és humanidade? o Cristo, Filho do Deus vivo. Contraditório, Para depois, em seguida, e o paradoxal, líder deles, tentar de afastar avanços Jesus e da cruz recuos. receber Quem é este homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios? que num Quem é dado este homem? momento demonstra Quem é este homem firmeza inabalável que é o na sua símbolo fé. da Tu és o humanidade? Cristo, Filho do Deus vivo. Contraditório, Para depois, em seguida, e o paradoxal, líder deles, tentar de afastar avanços Jesus e da cruz recuos. Quem é este homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios? que num dado momento demonstra Quem é este homem firmeza inabalável que é o na sua símbolo fé. da Tu és o humanidade? Cristo, Filho do Deus vivo. Contraditório, Para depois, em seguida, e o líder deles, tentar de afastar avanços e Jesus da cruz recuos. Quem é este homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios? que num dado momento demonstra Quem é este homem firmeza inabalável que é o na sua símbolo fé. da Tu és o humanidade? Cristo. Nesta noite, não está entre nós. Este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue desse homem corre em nossas veias. O coração desse homem bate em nosso peito. Nós somos Pedro. Portanto, o que Jesus fez na vida dele, pode fazer na sua, na minha, na nossa vida, nesta noite. Um dos primeiros episódios que nós encontramos com Jesus e Pedro está lá em Lucas 5. Jesus ensinava uma multidão na beira do mar da Galileia. Os pescadores já retornavam das suas atividades e lavavam as suas redes sem nada terem apanhado naquela noite. Havia 2 barcos ancorados e um deles era o de Pedro. E Jesus propositadamente entra no barco de Pedro e diz para ele: ô Pedro, afasta o barco. E Jesus transforma aquele barco num púlpito, transforma a água no veículo da sua voz e dali ensina aquela multidão. Depois Jesus se dirige ao próprio Pedro e diz: ô Pedro, afasta o barco, vai para o fundo e lance as redes para pescar. E Pedro, que era um profissional da área, não podendo conter o seu sentimento, disse: ô Senhor, dessa praia aqui, entendo eu sou um profissional, é de noite que se pesca, e nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos sequer uma piaba, o mar não está para peixe hoje. Mas de repente um lampejo de fé acende-lhe na alma, e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançaria as redes. Quando lançam-se as redes, havia tanto peixe, que a rede começa a se romper. O barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa e outro barco precisa vir. Quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma pescaria de sorte, mas de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, vai ao encontro de Jesus, prostra-se e diz: Senhor, arreda-te de mim, vai embora de mim, eu não sou digno de estar contigo, afasta-te de mim, eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e disse: não temas, a partir de hoje farei de ti um pescador de homens. E Pedro começa a seguir a Jesus, é feito um discípulo de Jesus, mais tarde um apóstolo de Jesus. Ele vê os milagres de Jesus, ele escuta os ensinamentos de Jesus, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E agora diz a Bíblia que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá no sopé do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma enquete com os seus discípulos perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem: ô mestre, o povo está tão confuso. Uns acham que tu és João Batista, outros acham que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias, outros acham que tu és alguns dos profetas. Então Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, e Pedro, que era falante, e Pedro, que não suportava que ninguém falasse na sua frente, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é muito inteligente, você é diferenciado, você tem fino discernimento. Mas não foi o que Jesus disse.
Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro assim: ô Pedro, não pense que você sabe quem eu sou, porque você é mais espiritual ou inteligente que os outros. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os demais, você também não saberia quem eu sou. E Jesus complementa e diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da história do cristianismo, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações ao longo da história. Uma delas, subscrita por mais de 1 milhão de pessoas no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, melhor dizendo, é de que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Há uma frase em latim muito conhecida: ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a pedra. A segunda interpretação é de que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E onde for feita essa declaração, aí está o fundamento da igreja. Mas a terceira interpretação, penso eu, apoiada por todos nós, se não pela maioria de nós aqui nesta noite, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a essa conclusão. Eu acho que todos vocês sabem que a palavra Pedro deriva de pedra, e não pedra de Pedro. A palavra Pedro no grego é Petros. A palavra pedra no grego é Petra. Petros é fragmento de pedra. Petra é rocha inabalável. Então o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. O pronome demonstrativo nos ajuda a entender também, tanto no grego, quanto no inglês, quanto no português. Existe uma diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia na mão, e eu digo esta Bíblia, está comigo. Mas se eu ponho a Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és fragmento de pedra, Petros, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. O que Jesus está dizendo é que Jesus, o que ele mesmo, Jesus, é o fundamento sobre a qual a igreja está edificada. E Paulo afirmou: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ele, Jesus, é a pedra. O próprio Pedro vai afirmar isso em Jerusalém. O próprio Pedro vai afirmar isso na sua primeira carta. Mas em segundo lugar, Jesus está dizendo que ele é o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua. A igreja não é minha. A igreja não é nossa. A igreja tem dono, e o dono da igreja tem marca de cravos em suas mãos. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Nós poderíamos usar todos os nossos recursos humanos e não produziríamos sequer um convertido. Só a salvação no nome de Jesus, e só Jesus Cristo salva. Quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Deus vivo é indestrutível, porque Jesus que a salvou a protege. Pois bem,
Diz o texto lá em Mateus 16, que quando Jesus deixa claro para os seus discípulos, e quando eles compreendem claramente quem Ele é, Ele passa para uma nova fase do seu ensino. E agora, pela primeira vez, Ele abre para os seus discípulos dizendo: olha, vocês precisam entender isso. O Filho do Homem vai subir para Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado, para ressuscitar no terceiro dia. E diz a Bíblia que o Pedro, que acabara de professar que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, chama Jesus à parte e passa a reprovar Jesus. E diz para ele: tem piedade de ti mesmo, larga a mão desses pensamentos soturnos, deixa de pensar em morte, pensa positivo, pensa em vida. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Temos que entender o que Jesus está dizendo. Primeiro, Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás que está seduzindo, instrumentalizando, usando Pedro para tentar afastar Jesus da cruz. Porque se nós não discernirmos isso, nós vamos dizer: arreda, Pedro, aí o Satanás fica. Arreda, Satanás, Pedro fica. Pedro é meu apóstolo, Pedro é meu discípulo, em Pedro eu vou continuar investindo. E então, diz a Escritura que no tempo oportuno da graça, depois de deixar isso claro para os seus discípulos, depois de mostrar a glória dele no Monte da Transfiguração, depois de conversar com Moisés e Elias no topo do monte, e conversaram sobre a sua partida para Jerusalém, sobre o seu êxodo, onde Jesus quebraria as nossas algemas, onde Jesus nos libertaria da escravidão do pecado, e o nosso êxodo foi a cruz de Cristo. Quando Jesus desce desse monte, ele caminha resolutamente para Jerusalém. E quando Jesus está chegando em Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, uma multidão o acompanha, e uma multidão já o espera. E ele vai descendo o Monte das Oliveiras, e a multidão com ramos e palmas cantando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus desce o Monte das Oliveiras, Jesus atravessa o Vale do Cedron, Jesus começa a subir as encostas do Monte Moriá, lá está a porta de entrada do templo, lá está a porta da cidade velha, e diz o texto de Lucas que Jesus, ao entrar na cidade, o povo canta e Jesus chora convulsivamente. E por que chora? Porque sabia que Jerusalém havia rejeitado o Messias, e que o juízo de Deus viria sobre aquela cidade, que aquela cidade seria destruída, que o templo daquela cidade seria queimado, e que o povo daquela cidade seria disperso pelo mundo, na mais longa diáspora de todos os tempos. Quando Jesus entra, depois de dar os ensinamentos devidos, ele não se dirige mais à multidão, ele não entra mais no templo. Agora ele vai falar apenas para os seus discípulos. E ele disse para Pedro e para João: vocês vão me preparar um lugar para eu comer com vocês a Páscoa. Jesus dá todas as dicas e preparam então o cenáculo. Era quinta-feira à noite. A sala está pronta, a mesa está posta, cordeiro assado, pão sem fermento, ervas amargas, vinho, e ao lado, uma bacia com água e uma toalha. Naquela época os sapatos não eram fechados, eram sandálias de couro cru. Jerusalém está dentro de um deserto, os pés empoeirados. Não se assentava à mesa sem lavar os pés, porque as mesas não eram como as nossas, altas, cadeiras altas, onde você enfia o pé debaixo da mesa. As mesas eram baixas. Você se assentava ao chão e os seus pés ficavam muito próximos do rosto da pessoa ao lado. Mas não tinham escravos para lavar os pés.
Os discípulos eram orgulhosos demais para lavar os pés uns dos outros. Enquanto Jesus estava mergulhado na sombra da cruz, eles estavam na passarela da vaidade, na feira das vaidades, disputando entre eles quem era o mais importante, quem era o maior, quem teria mais proeminência no reino. E antes de Jesus assentar-se à mesa, vendo o espírito deles fora da sintonia da cruz, Jesus se levanta da mesa, tira suas vestes de cima, cinge-se com a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Que constrangimento, que constrangimento. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ajoelhado, lavando os pés de Tomé, lavando os pés de Judas Iscariotes. Até que Jesus chega próximo de Pedro, e eu imagino Pedro arregalando os olhos, e perguntando para Jesus: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus olha para ele e diz: o que eu faço agora, tu não entendes, entendê-lo-ás depois. E Pedro, que era 880, diz: nunca me lavarás os pés, jamais permitirei que tu te humilhes a esse ponto, os meus pés tu não vais lavar. E Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Pedro então parte para uma outra radicalidade. Então, se assim, Senhor, o Senhor lava os pés, o Senhor lava as mãos, o Senhor lava a minha cabeça, o Senhor me dá um banho completo. E Jesus: não, Pedro, você não está entendendo, todos estão limpos, exceto um, Judas Iscariotes, só precisa lavar os pés. Em outras palavras, todos vocês já foram lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, isso ocorre uma única vez e nunca mais precisa repetir, mas todos aqueles que são regenerados precisam constantemente da lavagem purificadora da santificação. Naquela noite, Jesus faz uma grande transição do judaísmo para o cristianismo, da Páscoa judaica para a Santa Ceia. E Jesus pega um pão, o parte e diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Jesus levanta o copo de vinho, o cálice, e diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isso em memória de mim, até que eu retorne para vós. A essas alturas, Satanás já tinha entrado em Judas, e ele tinha se levantado da mesa e mergulhado na escuridão daquela noite para entregar Jesus. Naquela noite, a noite em que ele foi traído, depois de celebrar a ceia com ações de graças, diz a Bíblia que ele cantou um hino, e saíram para o Monte das Oliveiras. Quando estão descendo, Jesus disse para os seus discípulos: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Jesus chega bem para Pedro e disse: Pedro, Satanás requereu você para peneirar você como trigo, mas eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se voltar para mim, Pedro, fortalece os seus irmãos. Eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta, disse: Senhor, eu sei o que está acontecendo, eu sei que o clima é pesado, eu sei que o ambiente é hostil, eu sei que nos bastidores se trama a tua prisão e a tua morte, eu até acredito que os meus pares não vão aguentar essa parada, mas permita-me dizer, eu sou um homem batuta, a corda não rói do meu lado, então saiba de uma coisa, ainda que todos te abandonem, eu jamais, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, eu estou pronto a morrer contigo. E Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E eu acho que o Pedrão se calou. Desceram o Monte Sião, atravessaram o Vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras, ali tinha uma prensa de azeite, no jardim do Getsemane. E diz a Bíblia que naquela noite Jesus deixa 8 dos seus discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo, vocês vêm comigo. E quando Jesus ficou sozinho com Pedro, Tiago e João, ele abre o coração para eles e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo.
E diz a Bíblia que Jesus avança sozinho para o interior do jardim, põe o seu rosto no chão, e ora, e chora, e ora, e chora, e ora, e chora, com forte clamor e lágrimas, como diz Hebreus 5:7. Disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. Quando ele volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. E Jesus não acorda os três, não, só acorda o Pedro. Dá uma balançada no Pedro: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta para o segundo round de oração. E ele se prostra com o rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras. Quando volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo de novo. Então diz a Bíblia, que vem um anjo do céu, e consola Jesus. E agora ele vai para o terceiro round de oração. Agora a batalha é mais renhida. Agora ele não molha o chão apenas com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. Se possível, Pai, passe de mim este cálice. E você pergunta: mas que cálice é esse? Cálice é esse que leva o Filho de Deus a se angustiar com angústia de morte? Que cálice é esse? Será que era certeza que os seus discípulos o abandonariam naquela noite? Será que era certeza que ele seria preso naquela noite? Será que era certeza de que ele seria levado para o sinédrio e cuspido e esbordoado naquela noite? Será que era a convicção de que ele seria levado ao pretório romano e seria espancado e vilipendiado no dia seguinte? Será que era certeza de que ele seria penalizado e condenado à pena de morte e seria crucificado publicamente em Jerusalém? Será que era a sede atroz, as câimbras dolorosas, os pregos malditos? E a resposta é 1000 vezes não. O que era esse cálice? Esse cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. E Jesus sorveu cada gota desse cálice, sendo ele santo, santo, santo. Ele foi feito pecado por nós. Sendo ele bendito eternamente, ele foi feito maldição por nós. Este cálice era o fato de que ele, sendo o Filho amado de Deus, em quem Deus tinha todo o seu prazer, agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Ele foi ferido de Deus. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado. Não havia beleza nele. O sol escondeu o rosto dele ao meio-dia. Este cálice era a angústia de ele gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, o meu, o seu, o nosso pecado foi lançado sobre ele, e ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando Jesus volta do terceiro round de oração, eles estão dormindo ainda. E Jesus dá uma balançada neles e diz: ainda dormis e repousais? Acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Eu chamo a atenção de você para um ponto. Quando Jesus se levanta do terceiro período de oração, não tem mais angústia nele. Não tem mais angústia. Não tem mais angústia. Agora, quem veio prendê-lo, entra na escuridão do jardim, e Jesus é que pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno? Pois sou eu. Caíram por terra. A partir de agora, Jesus é levado preso para o sinédrio, e ele é cuspido e esbordoado, e ele está firme como uma rocha. A partir de agora ele é levado ao pretório romano, e ele é espancado, e ele é vilipendiado, e quem está perturbado é Pilatos. Ele está firme, inabalável.
A partir daqui ele caminha pelas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida, e as mulheres choram. Ele diz: por que estão chorando? Não chore por mim, chore por vocês, chore pelos filhos de vocês. Ele está firme. A partir de agora ele é pregado na cruz, e ele não se desespera não, ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus, e para um instrumento da nossa salvação. Quando Pedro se levanta, depois de estar dormindo, se levanta com valentia carnal, pega a espada e decepa a orelha do mal, que Jesus guarda essa espada. Se eu precisar de ajuda, eu rogaria ao Pai e me mandaria 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. E diz a Bíblia que Jesus foi preso, e os seus discípulos covardemente se dispersaram. Pedro caminha junto com João, que é aparentado do sumo sacerdote, mas segue a Jesus de longe, covardemente. Consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote. A noite está fria, tem um braseiro, e ele fica ali se esquentando. Quando aparece uma criada, olha bem para ele e diz: tu também és um dos dele. E Pedro responde e nega: eu não sei o que dizes. Ele sai aqui do pátio, vai lá para o alpendre, tenta se esconder por lá. Quando passa outra criada, olha, reconhece e diz: aquele ali também é um dos deles. E Pedro jura, dizendo: eu não conheço este homem, eu não sei o que dizes. Quando de repente surgem alguns homens, talvez daqueles que prenderam Jesus, e chegam perto de Pedro e diz: tu és Galileu, o teu modo de falar, o teu sotaque nortista não engana, tu és um dos deles sim. E ele que negara, e ele que jurara que não conhecia Jesus, agora pragueja, blasfema, diz: eu não sei o que diz, eu não conheço esse homem. E nessa hora o galo canta, e nessa hora Jesus crava o olhar nele, e ele cai em si e desata a chorar, e sai dali chorando amargamente, chutando pedras no meio daqueles olivais daquela noite. Naquela noite ele não concilia o sono. Naquela noite Jesus foi cuspido, esbordoado no sinédrio, e Pedro não estava lá. Sexta-feira de manhã Jesus é levado ao pretório romano, Pedro não estava lá. Jesus é condenado à pena de morte, e Pedro não estava lá para ajudar Jesus a carregar a cruz. Foi preciso que um outro Simão fizesse isso, Simão Cirineu. 9h da manhã, sexta-feira, Jesus é crucificado. Pedro não estava lá. 3h da tarde, Jesus morre. Pedro não estava lá, sequer para dar um sepultamento digno a Jesus. Foi preciso que José de Arimateia fizesse isso. Sábado, silêncio da morte. Pedro está escondido, com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, nem os apóstolos, mas as mulheres da Galileia é que estão indo ao sepulcro, perguntando quem vai abrir a pedra, quem vai rolar a pedra. Quando elas chegam, a surpresa, a pedra está rolada, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá adiante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Oh, que coisa impressionante, porque Pedro não só era o discípulo, mas era o líder deles. Acrescentar o nome de Pedro, na nossa linguagem, é chover no molhado, é o óbvio ululante. Por que Jesus menciona o nome de Pedro? Porque àquelas alturas Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro havia negado seu Senhor, a sua fé, o seu apostolado, o seu nome. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, é pó.
Pedro havia desistido de Jesus, mas Jesus não havia desistido de Pedro. Não importa onde você foi, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, saiba disso, Jesus não abre mão da sua vida, Jesus não desiste de você. E eu fico imaginando quão longa foi a viagem de Jerusalém a Galileia. São 154 quilômetros, a pé. Cada passada, uma martelada na consciência. E eu imagino que Pedro foi caminhando e pensando assim, quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho. Ele vai me arrebentar. Ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde. E eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. E ele disse para os seus colegas assim, eu vou pescar. Notinha de rodapé, nós temos que orar mais pelos líderes. Sabem por quê? Liderança é gente que influencia, ou para o bem, ou para o mal. Quando Pedro disse eu vou pescar, não está dizendo eu preciso fazer uma higiene mental, ou preciso ganhar uns trocos. Não, sabe o que ele está dizendo quando ele diz eu vou pescar? Fim de linha para mim, acabou. Não tem mais futuro, só tem passado. E é para o passado que eu vou voltar. Não tem mais esperança para mim. Mas eu vou lhes dizer, quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Não pegaram nenhuma piaba naquela noite. Estão voltando de madrugada com as redes vazias e com o coração empapuçado de dor. O dia já está quase amanhecendo. Eles estão a 200 metros da praia, a 100 metros da praia, quase 200 côvados. E alguém lá na praia caminha e eles não sabem quem é. E esse que caminha na praia se dirige a eles lá no barco e diz assim, covardes! Foi assim mesmo? Não. Filhos! Filhos! Para um bando de covardes. É assim que ele vê você, apesar dos seus fracassos, das suas mazelas, ele se dirige a você nesta noite dizendo, filhos! Tens aí alguma coisa de comer? Ora, mas ele não sabia disso? É claro. Essa pergunta é retórica. Ele queria apenas despertar a consciência deles. Responderam do barco, não! Ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E naquela hora, Jesus empurra para a direita do barco 153 grandes peixes selecionados. O Jesus a quem estamos adorando nesta noite manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda em todo o universo. E quando eles lançam as redes, dos 153 grandes peixes começam a pular. A rede não se rompeu. Eu acho que era emprestada e Jesus não queria que tivesse prejuízo. E João, que era mais sensível, diz nos ouvidos de Pedro, é o Senhor. Ele chegou. E Pedro mais uma vez larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada, 100 metros, coração acelerado, diz, agora vai me quebrar todinho, vai me humilhar todinho. Quando ele chega, ele toma um susto, porque ele vê um braseiro. Um braseiro. E só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali para curar a memória de Pedro, para curar a psique de Pedro, para curar as emoções de Pedro, para dizer para ele, Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui? Para você entender uma coisa, na mesma geografia que você me negou, você vai ter a chance de me confessar. Na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você foi um fracasso, eu vou restaurar você, Pedro. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus alimentou aquela multidão, melhor dizendo, depois que Jesus alimentou os seus discípulos, Jesus chamou Pedro à parte, olha para ele e diz, Simão,
filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Talvez Pedro pudesse argumentar, mas Senhor, mas por que eu tenho que amar mais que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus perguntou isso? Porque lá atrás o Pedro havia dito, em que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu sou melhor que os outros, eu sou mais piedoso que os outros, eu sou mais crente que os outros, eu sou mais leal do que os outros. O que Jesus está perguntando é o seguinte, ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você ainda acha mesmo que você me ama mais do que os outros? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, então, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus perguntou de novo, Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele ficou muito triste. E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E a pergunta é, por que Jesus perguntou 3 vezes? Claro, porque 3 vezes o Pedro negou. O que Jesus quer dizer? Você caiu a primeira vez? A minha graça é suficiente para levantar você. Você caiu a segunda vez? A minha graça é suficiente para restaurar você. Você caiu a terceira vez? A minha graça é suficiente para recuperar você. Ah, bendito seja Deus, a graça é maior do que o nosso pecado. Se fosse narrativa de um jogo, nós narraríamos esse jogo assim. Pedro negou Jesus a primeira vez, está perdendo de 1-0. Pedro negou Jesus a segunda vez, está perdendo de 2-0. Pedro negou Jesus a terceira vez, está perdendo de 3-0. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, 3-1. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, 3-2. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, 3-3. Pedro, segue-me, 4-3 para a restauração. 4-3 para a restauração. A graça dele é maior do que o nosso pecado. Mas há uma coisa tão sublime no texto, que não consegue ser vertida para a língua portuguesa. Porque vocês muito bem sabem que há 4 palavras diferentes para amor no grego. O verbo, a palavra eros, que é amor físico, storge, que é amor familiar, filia, que é amor de amizade, e ágape, que é o amor sacrificial. 2 verbos foram usados no texto, o verbo filia e o verbo agapau. Quando Jesus pergunta a primeira vez para Pedro, ele usa o verbo agapau, que é o amor que está pronto a dar a vida pelo outro. E Jesus pergunta assim, Petros, agapas-me? Tu me amas com amor agape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. A resposta que Pedro deu, eu te amo, é outra coisa. O que ele respondeu foi isso, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem da minha vida por ti, eu não estou pronto a morrer por ti, eu apenas gosto de ti, respondeu filose, amor filéu, filose. Aí Jesus faz a segunda pergunta do mesmo jeito, Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro disse, Senhor, esse amor eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem da minha vida por ti, eu só gosto de ti, respondeu do mesmo jeito, filose, só isso, filose. Por que ele ficou triste na terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro responder as 2 vezes, o verbo filéu. Então Jesus pergunta, Petros, fileis-me, pelo menos tu gostas de mim? E Pedro respondeu do mesmo jeito que responderam as 2 vezes anteriores, é isso Jesus, é só isso mesmo, filose, eu só gosto do Senhor. Agora nós temos,
Quando Pedro, confiando em si, prometeu dar a vida por Jesus, ele negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que ele não tinha força nem poder nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. O texto termina assim: ô Pedro, você está lembrado quando você prometeu dar a sua vida por mim? Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não é agora não. Agora você é jovem. Agora você vai para onde você quiser. Mas quando você ficar velho, Pedro, eles vão cingir você. Eles vão pregar você. Mas você vai glorificar a Deus com este estilo de morte. Se não fosse a graça de Deus, eu acredito, pastor Júnior, que o Pedro sairia dali para um psiquiatra. Você já pensou o que é isso? Quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Tinha um cultão abençoado, Pedro chegava em casa, passava na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. A esposa preparava um jantar para ele, ele sentava à mesa, vinha na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Não vai tirar férias, não vai se aposentar, não vai jubilar, não vai para uma casinha na beira do mar, nem para a montanha, você vai morrer crucificado. E foi depois que Jesus disse isso para ele, que Jesus disse: segue-me. Não é segue-me para a glória humana, não é segue para os aplausos do mundo, segue-me para a cruz, segue-me para a morte. A pergunta é: quando essa hora chegou, como é que foi a reação dele? A Bíblia responde. E eu termino aqui. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Ele compartilha isso conosco. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículos 14 e 15. Ele diz, versículo 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. É a mesma expressão de Paulo: a hora da minha partida é chegada. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, ou seja, o Senhor Jesus revelou quando ele ia morrer na velhice e como ele ia morrer crucificado. E ele conclui: mas de minha parte, esforçar-me-ei, de que maneira? Diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar. Eu vou ser crucificado. Mas Roma não vai encerrar o meu ministério. Roma pode calar a minha voz, mas não pode calar a voz do evangelho que eu preguei. A mensagem que eu preguei vai continuar ecoando e ecoando e ecoando nas futuras gerações. Sabem por quê? Porque o evangelho é maior que o evangelista. Porque a pregação é maior que o pregador. Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra continua. E você e eu hoje somos depositários dessa mensagem. E você e eu somos herdeiros dessa mensagem. Eu tenho convicção, diz Pedro, que eu vou partir. Mas vocês, ao longo das gerações, vão guardar na memória esta bendita mensagem que eu proclamo. Este é o evangelho. Esta é a mensagem que um dia nos alcançou e nos salvou e nos deu razão para viver.
Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos, nós vivemos um tempo tão difícil, de antropocentrismo, de humanismo idolátrico, de ícones colocados no pedestal. E nessa geração tão rasa e superficial, precisamos de crentes do jaez, da estirpe de Pedro. Gente que está pronta a dizer: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Ao Senhor Jesus toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Amém.